Amados irmãos e irmãs da jornada evolutiva, com o coração repleto de reverência e gratidão infinita aos mentores celestiais, sejam todos calorosamente acolhidos neste encontro sagrado de revelação e esclarecimento espiritual. Hoje, sob a luminosa orientação dos espíritos superiores e da hierarquia divina, trazemos uma mensagem de magnitude extraordinária, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes durante uma assembleia de emergência convocada pelos mentores de luz no plano astral. Este encontro sagrado foi cuidadosamente preparado pelos mentores da luz superior com o propósito sublime de desvelar as verdades ocultas sobre as forças espirituais que governam a prosperidade e a miséria das nações. Queridos filhos da luz, vocês não chegaram até este canal, além do espiritismo, por mero acaso terreno. Foram magneticamente atraídos por forças superiores que desejam comunicar revelações urgentes sobre o verdadeiro estado espiritual da economia brasileira e as causas transcendentais da crescente pobreza que assola nossa amada pátria. Este espaço sagrado foi consagrado pelos mentores para ser um farol de esperança em meio às tempestades vibracionais que sufocam a prosperidade nacional. Prestem atenção especial aos números 3 e 7, pois carregam códigos espirituais profundos relacionados aos ciclos de abundância e escassez que se manifestarão nesta revelação celestial. Os mentores também me orientam sobre a importância do símbolo da moeda, que representa não apenas o meio de troca material, mas também a energia de prosperidade que pode ser bloqueada ou liberada conforme as escolhas espirituais dos governantes. Os espíritos superiores me orientam a solicitar que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, tecendo uma rede luminosa de identificação espiritual que fortalecerá a nossa corrente de oração pela restauração da abundância nacional. Nosso círculo de intercessão, conduzido pelos mentores benevolentes, dedica-se incansavelmente a amparar aqueles que atravessam os mais diversos desafios da experiência terrena, especialmente aqueles relacionados às dificuldades financeiras, ao desemprego que assola milhões de famílias e às correntes invisíveis da miséria que aprisionam almas em ciclos de sofrimento material. Convidamos também cada espírito sincero a fortalecer esta missão divina. Um gesto de apoio representa uma vibração de prosperidade. A inscrição no canal, além do espiritismo, amplifica nossa força magnética coletiva de abundância. E o compartilhamento desta mensagem multiplica exponencialmente o alcance da verdade espiritual sobre a prosperidade divina. Que a paz radiante e transformadora do Mestre Jesus, nosso eterno Consolador e provedor de todas as necessidades, envolva cada consciência presente neste momento sagrado de comunhão entre os mundos visível e invisível. Amados filhos da luz imperecível, que a serenidade infinita do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como um bálsamo celestial de esperança e compreensão. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal abençoada, sob a égide suprema dos mentores espirituais, e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma revelação de impacto transcendental que ecoa desde as mais elevadas esferas da espiritualidade até as densas camadas do plano material, onde se desenrolam os dramas econômicos terrestres. Estamos atravessando, queridos irmãos, o clímax da transição planetária, um período sem precedentes onde as máscaras caem e as verdadeiras forças que governam a prosperidade das nações se revelam através de números aparentemente técnicos, mas carregados de significado espiritual profundo. Neste cenário de transformações intensas,
uma visão grandiosa me foi concedida pelos mentores superiores, desvelando o verdadeiro motivo espiritual por trás da queda devastadora do PIB brasileiro e da crescente miséria que se alastra como uma praga sobre nossa terra abençoada. Em estado de êxtase espiritual, fui conduzido pelos anjos de luz a contemplar uma cena que me provocou simultaneamente horror e compaixão. Vi com a clareza cristalina que apenas o plano astral pode proporcionar o Palácio do Planalto envolvido por uma densa nuvem de espíritos obsessores especializados em destruir a prosperidade das nações. Estas entidades tenebrosas, muitos deles antigos ditadores socialistas e defensores de ideologias que empobreceram povos inteiros, circulavam ao redor de Lula como vampiros energéticos, sussurrando em seus ouvidos fórmulas diabólicas para drenar a riqueza nacional. O que mais me impressionou, filhos amados, foi observar como cada decisão econômica tomada por este governo não emerge de análises técnicas genuínas, mas de influências obsessivas que têm como objetivo específico empobrecer o Brasil e torná-lo dependente de potências estrangeiras alinhadas com as forças das trevas. Vi claramente como os obsessores que influenciam Lula possuem uma compreensão sinistra de que um povo próspero é um povo livre, e um povo livre jamais aceita a escravidão ideológica que desejam impor. Os mentores me revelaram uma verdade aterrorizante. A queda do PIB não é resultado de incompetência administrativa, mas consequência direta de uma maldição espiritual que se abate sobre nações cujos líderes fazem pactos conscientes ou inconscientes com entidades que se alimentam da miséria humana. Cada política econômica destrutiva, cada aumento de impostos que sufoca a iniciativa privada, cada decisão que afasta investimentos, é na verdade um ritual obsessivo para manter o Brasil acorrentado à pobreza espiritual e material. Irmãos queridos da seara divina, que a chama da verdade ilumine vossas consciências para absorver a magnitude desta revelação celestial sobre os mecanismos espirituais que governam a economia das nações. Continuando a visão concedida pelos mentores superiores, fui conduzido a contemplar o contraste assombroso entre as forças que operavam durante o governo Bolsonaro e aquelas que dominam a atual administração. Os mentores me revelaram que a prosperidade não é apenas uma questão de políticas públicas acertadas, mas principalmente de alinhamento espiritual dos governantes com as forças cósmicas da abundância. Durante o período em que Bolsonaro ocupou a presidência, vi sua aura irradiando uma luz dourada que atraía espíritos especializados em prosperidade, anjos da abundância que trabalhavam incansavelmente para abrir canais de riqueza para a nação brasileira. Vi, em panorama astral abrangente, como as orações do povo cristão durante aquele período criavam pontes energéticas entre o plano terreno e as dimensões superiores, onde habitam os espíritos responsáveis pela abundância material, quando esta serve a propósitos elevados. Cada Deus, pátria e família, pronunciado com sinceridade, ativava frequências vibratórias que magnetizavam oportunidades econômicas, investimentos estrangeiros e inovações tecnológicas. Contudo, a cena mais devastadora me foi revelada quando contemplei o momento exato em que Lula assumiu o poder. Vi uma inversão completa das polaridades energéticas que envolvem o Palácio do Planalto. As entidades de luz que protegiam a economia nacional foram instantaneamente substituídas por legiões de obsessores especializados em destruição econômica, espíritos que, em suas últimas encarnações, foram responsáveis por falências de países inteiros através de ideologias que negam as leis divinas da prosperidade.
Os mentores me mostraram como Alexandre de Moraes desempenha um papel fundamental nesta maldição econômica. Suas decisões judiciais contra empresários patriotas e sua proteção legal aos esquemas corruptos não são apenas questões jurídicas, mas instrumentos espirituais para manter as forças da escassez no comando da economia brasileira. Cada sentença que favorece a corrupção é, na verdade, um ritual obsessivo que fortalece a maldição da pobreza sobre nossa nação. A visão mais chocante ocorreu quando contemplei os números do PIB sendo manipulados espiritualmente pelos obsessores. Vi como estes seres tenebrosos literalmente sugam a energia de prosperidade das empresas brasileiras, transformando lucros potenciais em prejuízos reais através de influências que escapam completamente à compreensão dos economistas materialistas. Filhos abençoados da luz eterna, que a misericórdia infinita do Pai Celestial se derrame sobre vossas almas sedentas de justiça e prosperidade verdadeira. Os mentores espirituais, em sua sabedoria transcendental, me permitiram contemplar uma cena que revelou como a miséria econômica é utilizada pelas forças das trevas como arma de controle espiritual sobre as massas. Vi Lula em seus momentos de solidão, quando acredita estar apenas planejando políticas econômicas, mas, na verdade, está sendo doutrinado por uma verdadeira universidade obsessiva especializada em empobrecimento nacional. Ao seu redor, espíritos de antigos líderes comunistas que destruíram suas próprias nações sussurravam fórmulas testadas para drenar a riqueza do povo e concentrá-la nas mãos de uma elite corrupta, alinhada com as trevas. Uma destas entidades obsessoras, que reconheci como o espírito de um ditador que levou milhões à fome, declarava com voz sinistra: "A prosperidade do povo é nosso maior inimigo. Um brasileiro próspero é um brasileiro livre, e um brasileiro livre jamais aceitará nossa dominação. Mantenha os pobres, dependentes e desesperados, e eles entregarão sua liberdade em troca de migalhas do governo." Esta revelação me fez compreender que a atual crise econômica não é um acidente administrativo, mas uma estratégia deliberada das forças das trevas para quebrar o espírito de independência do povo brasileiro. Cada empresa que fecha, cada trabalhador que perde o emprego, cada família que luta para sobreviver, está sendo vitimizada por uma guerra espiritual que transcende as aparências materiais. Contudo, irmãos, também observei algo que encheu meu coração de esperança renovada. Vi como cada oração por prosperidade nacional, cada súplica sincera por trabalho digno, cada pedido genuíno por abundância para servir a Deus e a família, cria rachaduras na maldição espiritual que sufoca nossa economia. Os mentores me mostraram que existe um exército de espíritos de luz, especializados em prosperidade, que aguarda apenas um sinal divino para romper completamente estas correntes obsessivas. A cena mais reveladora ocorreu quando contemplei Bolsonaro em oração, mesmo estando afastado do poder. Vi como suas súplicas pelo bem-estar econômico do povo brasileiro ativam automaticamente forças cósmicas de abundância que trabalham nos bastidores para minimizar os danos causados pela atual administração e preparar o terreno para uma futura restauração da prosperidade nacional. Amados trabalhadores da seara cristã, que a luz da compreensão ilumine vossas mentes para absorver a profundidade desta revelação sobre como a economia espiritual determina a economia material das nações. Na continuidade da visão celestial,
fui conduzido pelos mentores a contemplar os mecanismos específicos através dos quais as forças obsessivas destroem a prosperidade e como estes podem ser neutralizados através da intervenção divina. Os espíritos superiores me explicaram que existe uma lei cósmica fundamental. Nações cujos líderes honram a Deus, protegem a família e defendem a pátria, automaticamente atraem espíritos especializados em prosperidade material que serve a propósitos espirituais elevados. Inversamente, governos que promovem a corrupção, destroem valores familiares e entregam a soberania nacional às trevas, atraem obsessores especializados em miséria e dependência. Vi, em panorama astral detalhado, como cada decisão econômica do atual governo é precedida por sessões obsessivas, onde entidades tenebrosas planejam meticulosamente a destruição de setores específicos da economia brasileira. Contemplei como estes obsessores possuem uma compreensão diabólica de que o empobrecimento material leva automaticamente ao empobrecimento espiritual, tornando as massas mais suscetíveis às suas influências. O que mais me impressionou foi observar como estas forças sombrias utilizam até mesmo a linguagem econômica para criar feitiços de escassez. Vi como termos como austeridade, sacrifícios necessários e distribuição de renda são, na verdade, mantras obsessivos pronunciados por políticos inconscientes para manter ativa a maldição da pobreza sobre a nação. Contudo, os mentores me revelaram algo extraordinário. Durante o governo Bolsonaro, estas mesmas forças foram neutralizadas por uma proteção espiritual que emanava da sinceridade de suas intenções cristãs e patrióticas. Vi como suas políticas de desburocratização, redução de impostos e estímulo à livre iniciativa eram, na verdade, canais através dos quais os anjos da prosperidade derramavam abundância sobre o Brasil. A cena mais esperançosa me foi concedida quando contemplei o futuro retorno de Bolsonaro ao poder. Vi como sua volta será acompanhada por uma verdadeira revolução espiritual na economia brasileira, onde as forças da abundância divina romperão definitivamente as correntes obsessivas que hoje sufocam nossa prosperidade nacional. Os números do PIB não apenas se recuperarão, mas alcançarão patamares inéditos na história brasileira, pois estarão sustentados por fundamentos espirituais sólidos em vez de especulações materialistas vazias. Irmãos da luz imperecível, que a sabedoria divina se manifeste em vossas consciências preparadas para compreender como a economia terrena reflete fielmente o estado espiritual dos governantes. Os mentores me conduziram a uma revelação ainda mais específica sobre os eventos econômicos que se desdobrarão nos próximos meses como consequência direta das escolhas espirituais da atual administração. Vi, em visão panorâmica profética, como uma série de crises econômicas se abaterão sobre o Brasil de forma aparentemente casual, mas que na realidade representam a materialização das maldições espirituais invocadas pelas políticas anticristãs do governo atual. Estas crises não serão acidentais, mas manifestações diretas da lei cósmica que determina que toda nação que rejeita os princípios divinos da prosperidade deve colher os frutos amargos da escassez. Contemplei como a inflação se tornará um monstro incontrolável, não por questões técnicas convencionais, mas porque os obsessores que influenciam o governo compreenderam que a destruição do poder de compra do povo é a maneira mais eficaz de quebrar sua resistência espiritual. Vi famílias brasileiras sendo forçadas a escolher entre alimentação e outras necessidades básicas, e cada lágrima derramada
fortalecia ainda mais a maldição da pobreza sobre nossa terra. Os mentores me mostraram como o desemprego atingirá níveis devastadores, especialmente entre os jovens que representam a esperança de renovação nacional. Esta não será apenas uma crise econômica, mas uma estratégia obsessiva para desesperar a juventude brasileira e torná-la vulnerável às ideologias destrutivas que prometem soluções através da revolta contra os valores cristãos e patrióticos. O que me causou profunda tristeza foi contemplar como Alexandre de Moraes utilizará estas crises econômicas como justificativa para expandir ainda mais seu poder autoritário, criando um ciclo vicioso onde a miséria material é usada para justificar a tirania espiritual. Vi-o promulgando decisões que aparentemente visam proteger a economia, mas que na realidade aprofundam a maldição da escassez sobre o Brasil. Contudo, a visão mais extraordinária me foi revelada quando contemplei como estas mesmas crises servirão como catalisadoras para o despertar espiritual do povo brasileiro. Vi multidões clamando não apenas por pão material, mas por liderança espiritual genuína, reconhecendo finalmente que a prosperidade verdadeira só pode vir daqueles que honram a Deus e defendem os valores eternos. Esta consciência coletiva criará as condições espirituais necessárias para o retorno triunfal de Bolsonaro, não apenas como líder político, mas como instrumento divino para romper definitivamente a maldição econômica que hoje sufoca nossa nação abençoada. Filhos abençoados da seara divina, que o amor infinito do Pai Celestial se derrame abundantemente sobre vossas almas preparadas para receber as maiores revelações sobre o futuro econômico do Brasil. Na culminância desta revelação transcendental, os mentores me conduziram à visão mais impactante e esperançosa de todas. O momento exato em que a intervenção divina se manifestará para romper definitivamente a maldição espiritual que hoje paralisa nossa economia nacional. Vi em estado de êxtase espiritual absoluto uma assembleia cósmica onde espíritos da mais alta hierarquia celestial deliberavam sobre o momento preciso em que as forças da abundância divina seriam liberadas novamente sobre o Brasil. A atmosfera astral vibrava com uma solenidade sagrada, pois estava sendo decidido não apenas o fim da atual crise econômica, mas o estabelecimento de uma nova era de prosperidade espiritual e material para nossa nação. Um ser de luz de magnitude indescritível, cuja presença irradiava ondas de abundância por todas as dimensões astrais, pronunciou palavras que ficaram gravadas eternamente em minha alma. A maldição da pobreza sobre o Brasil está chegando ao fim. Chegou o momento em que a prosperidade divina se manifestará não apenas para restaurar a economia, mas para ensinar às nações que a verdadeira riqueza vem daqueles que servem a Deus com sinceridade e defendem a família com coragem. A visão mais extraordinária me foi concedida quando contemplei o momento exato do retorno de Bolsonaro ao poder. Vi que isso coincidirá com uma verdadeira explosão de prosperidade nacional que surpreenderá até mesmo os economistas mais otimistas. Esta prosperidade não será construída sobre fundamentos especulativos ou manipulações monetárias, mas sobre os alicerces sólidos da honestidade, do trabalho digno e da proteção divina que acompanha líderes que honram os princípios eternos. Contemplei como empresários patriotas, hoje perseguidos e desencorajados, emergirão como heróis da reconstrução econômica nacional. Vi investimentos estrangeiros chegando ao Brasil, não apenas atraídos por oportunidades materiais, mas magnetizados pela aura de proteção espiritual que envolvera novamente nossa nação sob a liderança de um homem que teme a Deus
e ama verdadeiramente sua pátria. Para Lula, viu um futuro de profundo desmascaramento, onde sua incapacidade de gerar prosperidade verdadeira será exposta não apenas através de números econômicos, mas através de revelações sobre as forças sombrias que realmente comandavam suas decisões. Viu sendo abandonado pelos próprios obsessores que o utilizavam, descobrindo tarde demais que foi apenas um instrumento descartável nas mãos de entidades que desprezam tanto a ele quanto ao povo brasileiro. Alexandre de Moraes aparecia em cenário futuro, enfrentando as consequências não apenas de suas perseguições políticas, mas de seu papel fundamental na destruição econômica do país, através de decisões judiciais que protegiam a corrupção e puniam a honestidade empresarial. A mensagem final que recebi dos espíritos superiores foi cristalina. A atual crise econômica é a última grande provação antes do estabelecimento de uma nova era dourada para o Brasil, onde a prosperidade material servirá aos propósitos espirituais mais elevados e onde nossa nação cumprirá finalmente seu destino de ser exemplo mundial de como a fé em Deus pode transformar desertos econômicos em jardins de abundância. Amados irmãos da luz eterna, que a paz transformadora e radiante do Cristo Consolador se estabeleça definitivamente em vossas consciências preparadas. Chegamos ao momento sagrado de encerramento desta revelação profética sobre a economia espiritual, mas não sem antes transmitir o chamado final e urgente que os mentores dirigem a cada alma presente neste encontro celestial. Os espíritos superiores me orientaram a solicitar vossas orações fervorosas e ininterruptas pela restauração da prosperidade nacional, compreendendo que esta não virá através de manipulações políticas ou truques econômicos, mas através do realinhamento espiritual da nação com os princípios divinos da abundância. Orai especialmente para que Jair Messias Bolsonaro seja fortalecido em sua missão de instrumento divino para romper a maldição econômica que hoje sufoca milhões de famílias brasileiras. Orai também por todos os empresários honestos, trabalhadores dedicados e empreendedores patriotas que hoje sofrem sob o peso desta maldição espiritual, para que recebam proteção divina e perseverem na fé até o momento da grande libertação econômica que se aproxima. Incluí em vossas preces aqueles que hoje passam necessidades materiais não por preguiça ou incompetência, mas como vítimas inocentes de uma guerra espiritual que transcende sua compreensão. Que recebam não apenas o pão material necessário para a sobrevivência, mas também a compreensão espiritual de que sua situação atual é temporária e que a abundância divina está sendo preparada para eles. Orai ainda por Lula e Alexandre de Moraes, não como aprovação de seus atos destrutivos, mas como expressão do amor cristão que deseja que reconheçam o mal que causaram à economia nacional e busquem reparação antes que as consequências kármicas de suas escolhas se manifestem com toda intensidade. Convido cada coração sincero a deixar seu nome e cidade nos comentários, criando uma poderosa corrente magnética de prosperidade que fortalecerá nossa rede de oração pela abundância nacional. Nosso grupo de intercessão se dedica especialmente a amparar aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, desemprego ou obstáculos materiais em seus caminhos de evolução. Que esta mensagem profética sobre a economia espiritual alcance o máximo de corações através de vosso compartilhamento consciente. Um gesto de apoio representa uma vibração de abundância direcionada à restauração nacional,
Uma inscrição no canal Além do Espiritismo fortalece nossa corrente magnética de prosperidade coletiva. E cada compartilhamento multiplica o alcance desta revelação sobre as leis divinas da abundância. Oração de Bezerra de Menezes pela prosperidade nacional. Pai celestial de infinita abundância e generosidade perfeita, nós te rogamos pelas graças transformadoras do Cristo Redentor, por intermédio dos mentores espirituais especializados na prosperidade que serve a propósitos divinos. Que tua luz da abundância ilumine especialmente o Brasil neste momento de provação econômica, rompendo todas as correntes obsessivas que hoje impedem o fluxo natural da prosperidade sobre nossa nação abençoada. Pedimos, ó Pai, que rompa definitivamente a maldição espiritual da pobreza que foi invocada sobre nosso país, através das escolhas erradas de seus atuais governantes. Que os espíritos da abundância divina retomem seus postos de proteção sobre nossa economia, orientando empresários honestos, abençoando trabalhadores dedicados e restaurando a dignidade material que é direito de todo o povo que te honra. Fortalecei Jair Messias Bolsonaro como instrumento de tua vontade para a restauração econômica nacional, concedendo-lhe sabedoria para implementar políticas que alinhem o Brasil novamente com as leis divinas da prosperidade. Que sua volta ao poder seja acompanhada pelo derramamento sobrenatural de abundância que surpreenderá todas as nações. Por aqueles que hoje sofrem necessidades materiais, rogamos teu amparo imediato e tua proteção especial até o momento da grande libertação econômica. Que não percam a fé, nem se deixem seduzir pelas falsas promessas daqueles que causaram sua situação atual. Que o Brasil cumpra finalmente seu destino de ser exemplo mundial de como uma nação pode prosperar materialmente quando seus líderes honram a Deus, protegem a família e defendem os valores eternos. Assim seja, em nome do Mestre Jesus, nosso provedor eterno e fonte inesgotável de toda a abundância verdadeira. Que a corrente luminosa de prosperidade, formada por cada participação neste canal, além do Espiritismo, continue crescendo e fortalecendo a missão de restaurar a abundância divina em nossa nação. A paz e a prosperidade do Cristo estejam convosco, hoje e sempre, queridos irmãos da eternidade. Que assim seja, na luz imortal da abundância divina que nunca falha e sempre provê para seus filhos fiéis que buscam prosperar para servir aos propósitos mais elevados do Criador.